A alimentação é o nosso combustível, que garante essa energia para o nosso corpo funcionar, seja no dia a dia ou para realizar sonhos no esporte. E que para isso seja sustentável, é muito importante que, além de nutritiva, essa alimentação também seja prazerosa e saborosa. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar a Dri, do Mandrioca. Ela é engenheira ambiental, pós-graduada em marketing e sustentabilidade, influenciadora, vegana e triatleta. Dri, quero te agradecer muito por estar aqui. Você é a primeira convidada que surgiu do podcast. Enfim, a gente se conheceu das redes sociais e está sendo uma honra estar te conhecendo ao vivo. Então, antes de tudo, quero te agradecer muito por estar aqui. Estou muito feliz com as nossas trocas, com a conversa que a gente vai ter hoje. E queria te pedir para você se apresentar, enfim, para a gente começar esse papo gostoso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui também para essa conversa que a gente vai ter. E acho até difícil me apresentar depois dessa apresentação que você fez, super completa, com tantas palavras, mas enquanto você foi falando, eu fui refletindo sobre o quanto a apresentação que a gente faz no momento reflete quem a gente é naquele momento, né? Porque eu acho que a gente tem muitas versões que vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, a apresentação da Adriana que eu vou fazer de hoje é muito diferente da Adriana do passado. E por que que eu falo isso? Porque atualmente, né, como você falou, eu sou influenciadora, eu sou vegana, eu sou triatleta, mas não foi sempre assim, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, né? Já falando dessa parte do esporte, então eu também me vejo como uma ex-sedentária e que está se apaixonando pelo esporte, está descobrindo tudo isso. Então, né, para fazer uma breve apresentação, eu sou uma pessoa que está descobrindo essa paixão pelo esporte, está se deixando levar por essa, endorfina mesmo do esporte, sim. Né? E que vem criando conteúdo na internet para falar tanto dessa parte do esporte, de uma rotina, né, em busca de uma versão triatleta, mas também falando sobre alimentação de um ponto de vista saudável, né, partindo do pressuposto de que uma alimentação saudável é uma alimentação que engloba tudo que você gosta, sim. E com equilíbrio, né, sim, então com sim. Equilíbrio a gente consegue ter tudo, então acho que atualmente essa é a Adriana. Dri, achei muito interessante isso que você falou, e até o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né, de perceber como, me formei nisso, preciso trabalhar com isso pro resto da vida. Não, a gente está em constante transformação e eu acho que todo mundo se vê nessa transformação. É isso, eu tenho uma pós em nutrição esportiva, especialista em transtorno alimentar, mas que cada vez a gente vai se descobrindo e entendendo quem a gente é naquele momento e o que está fazendo sentido e como é lindo ver essas transformações. Sim, não, você estava falando, eu venho fazendo tal coisa, mas eu acho que agora eu quero mudar, né? Eu acho que agora não está mais fazendo tanto sentido. E é isso, né? A gente não se prender àquela versão do passado, porque as coisas na vida vão mudando e a gente tem que ir acompanhando isso também. E é isso, entendendo o que faz sentido pra gente em cada momento. Porque às vezes, assim, o que eu faço atualmente não fazia sentido pra Adriana de 3 anos atrás, mas faz sentido pra Adriana de agora. E que nem às vezes, assim, eu vejo coisas que eu fazia há 5 anos, que eu olho atualmente e falo, nossa, eu nunca faria isso. Tá. Só que eu queria fazer naquela época, aquela minha versão queria, sim, e tá tudo bem. E eu vejo muito isso, né? Naquela época era o que fazia sentido pra você e era o máximo que você conseguia estar dando, né? É muito de cada momento e o quão incrível é a gente ver essa evolução, né? É você olhar pra trás e falar, eu já tava num lugar incrível, né? Sim. Que, enfim, estava dando o meu máximo. Só que agora eu tô num lugar que eu acho que é ainda melhor. E olha toda essa evolução que eu tive. E que daqui a 5 anos, se você quiser continuar colhendo os frutos disso, se dedicando sim. com isso, vai olhar pra hoje e falar, nossa, eu achava, era isso. Nunca na minha vida imaginei que ia ter um podcast também, sabe? Sim. E que a gente vai vendo, hoje faz sentido isso. E que o poder mudar é muito desafiador também, né? É sair da zona de conforto. E eu acho que antes da gente ir para a parte do esporte, essa parte de ser influenciadora, como foi começar a criar conteúdo para a internet? Porque
eu sei muito bem, né, esse friozinho na barriga, o podcast tá muito no começo também, e que é um baita frio na barriga de dar esses primeiros passos assim, e vendo hoje seu Instagram bombando, tendo tantos retornos, como, né, veio de uma Dri com medo que deu esse primeiro passo também. Eu comecei o Instagram em 2021, eu tinha acabado de me tornar vegetariana, e quando eu virei vegetariana, eu já tinha uma ideia de que eu queria adentrar ainda mais a causa e eventualmente iria me tornar vegana, mas eu queria fazer tudo com calma, sentindo o meu processo e tudo mais. E Dri, veio em que momento, assim, como que do nada, assim, quis se tornar vegetariana? Teve alguma coisa? Como foi isso, Dri? A questão nunca é do nada. Tá. Sempre tem alguma coisa acontecendo na sua vida. Por mais que, assim, seja do nada, do dia pra noite eu parei de comer carne. Sim. Vai ter alguma outra coisa acontecendo na sua vida. Eu lembro a primeira vez que eu fui na minha nutricionista atual, que é vegana, ela me falou: ninguém se torna vegetariano ou vegano sem ter alguma outra coisa passando na cabeça da pessoa. Sim. Então, com certeza tinham mais coisas ali na minha cabeça. E aí, né, como que aconteceu tudo isso? Quando eu estava na faculdade, nem você falou, eu sou engenheira ambiental, então quando eu estava na faculdade de engenharia, eu comecei a almoçar sempre no bandejão da USP e tudo mais, e eu olhava para aquela carne, né, do bandejão de R$2 e eu falava: não quero comer isso. Eu nunca fui muito fã de carne, assim, nunca foi uma coisa que eu olhava e falava: ai, que delícia, quero comer um pedaço de carne. Eu comecei a almoçar sempre na faculdade, e aí eu preferia comer a opção vegetariana, né, que era a proteína de soja. E as pessoas me julgavam muito, né, aquela proteína de soja que não é muito bonita, do bandejão e tudo mais, mas eu adorava, eu me encontrei ali. E em casa, a gente tem o hábito de comer, a gente não, porque eu não como mais, mas enfim, né, minha família, de comer peixe sempre no jantar. Então eu passei muito tempo, naturalmente, sem comer carne. E aí, algum dia, num final de semana, enfim, fui comer carne e eu não gostei. O sabor, assim, eu falei: não gosto. E aí, enfim, fazendo engenharia ambiental, eu comecei a refletir sobre todos os impactos ambientais de estar comendo carne. E eu falei: bom, eu não gosto, tem impacto negativo no meio ambiente, e aí a minha principal causa nesse momento inicial foi a ambiental mesmo. Então, por que eu vou comer? E aí eu decidi parar de comer. E aí, enfim, depois de alguns meses, isso foi carne vermelha, depois de alguns meses parei com as outras carnes e fiquei, se não me engano, uns 6 anos assim. E aí veio a pandemia, parei de ir pra faculdade, então eu me vi tendo que almoçar em casa. E aí eu comecei a almoçar peixe, que nem eu jantava peixe. E aí chegou um momento que eu não aguentava mais comer peixe e resolvi pesquisar na internet receitas vegetarianas e tudo mais. E fui recebendo ali um monte de receitas veganas e fui me adentrando naquilo. E eu não cozinhava nada na época, eu era assim, péssima na cozinha. E fui aprendendo. E aí eu fui aprendendo sobre os ingredientes, era uma coisa que era muito prazerosa pra mim, porque eram ingredientes que eu gostava de mexer com eles. Então eu sempre tive isso também com a carne, eu não gostava muito de mexer. Mas os vegetais, eu me sentia super bem mexendo com aquilo e tudo mais, então fui pegando um gosto muito forte por aquilo e gostando de aprender cada vez mais sobre as texturas dos vegetais, os sabores, as combinações, os temperos. Eu conheci muitos temperos e, enfim, foi tudo fazendo muito sentido para mim. E aí é isso, né? Toda uma grande transformação. E eu fui aprendendo mais sobre a causa animal também. E aí eu fui me sentindo, eu falava para as pessoas, eu tô me sentindo mais leve. Eu acho que tanto fisicamente, assim, pela minha alimentação e tudo mais, mas também, não sei, assim, uma paz, eu tô sentindo uma paz com as coisas que eu tô comendo. E Dri, e olha isso que legal, né? Acho que 2 pontos que me chamam muita atenção você falando. O primeiro ponto é isso, de aprender. Então, que você não sabia cozinhar e que você se sentiu naquela situação, né? Pandemia, todo mundo dentro de casa, sem ter o que fazer. Tá, você foi aprendendo e evoluindo na cozinha para hoje estar divulgando receitas, cozinhando super bem, cozinhando para eventos, né? Sim. Quer Uma dizer, loucura. não vamos tanto divulgar Uma loucura. esse aspecto, mas acho que o ponto e quando você tem o contato com o alimento, você entende de onde vem o alimento, que vem da terra e todo o caminho, você
encosta naquele alimento, você escolhe o sabor. Eu falo muito isso para os pacientes, que cada alimento é único. Sim. Aquele brócolis, mesmo que aquele brócolis foi colhido por tal pessoa e fez tal trajeto, e você temperou daquele jeito, e cozinhou daquele jeito, e decidiu fazer, enfim, ele só vai ter aquele gosto único. Então, que talvez até toda essa sensação de leveza também esteja vindo nisso, dessa autonomia, né? De como é diferente comer uma comida que você mesma preparou com tanto amor e carinho. Sim. Não, e é muito incrível você falar isso, porque é uma coisa que, na verdade, as pessoas não pensam. A gente não aprendeu a pensar em sistema. Então, a gente aprendeu a ter um prato de comida ali na frente. Hoje em dia, todos esses aplicativos de comida, que em, 5 segundos, você tem todas as opções que você quiser, em meia hora chega na sua casa, você não tem esse contato. As pessoas querem algo imediato, quanto mais rápido, não preciso nem pensar, né? E como esse caminho de você mesma cozinhar, ter esse contato com os alimentos, faz muita diferença na relação com a comida também. Sim, e é isso, você pensa, né, o brócolis, eu tenho esse brócolis aqui, ele veio de algum lugar. De onde será que ele veio? Sim. Quem será que colheu esse brócolis, né? Ele tem ali toda uma história. Sim. E é isso, e a gente não tá acostumado a pensar assim, né? A gente tá acostumado a ter só o resultado final, só olhar para aquela coisa final que tá ali na sua frente. E é muito diferente quando você para pensar em tudo isso. E você para pensar em tudo que você pode fazer com aquele alimento, como você pode transformar. Então eu falo, por exemplo, uma abobrinha, para uma pessoa que come a abobrinha refogada com sal e pimenta apenas, não é sem graça, assim, né? Sim, pode ser sem graça. Agora, para uma pessoa que faz a abobrinha refogada, aí muda os temperos, aí faz a laçada, aí faz um brownie de abobrinha, aí faz uma caponata, faz um não sei o quê. Assim, tem 1000 opções que você pode fazer. E você ir descobrindo isso é muito gostoso. Sim. Né? Você vai, o que a gente estava falando da evolução, você também vai evoluindo na cozinha e nos seus conhecimentos. Sim. E quando a gente fala de introduzir, tem vários pacientes que chegam no consultório, às vezes, não gosto de legume e verdura. Eu, calma, como assim você não gosta de legume e verdura? O que você já experimentou? E é isso, né? Tem muitos legumes e verduras. Tá, não gosto de abobrinha. Tá, mas às vezes a pessoa só comeu abobrinha grelhada sem graça. Tá, não, vamos tentar então colocar um queijo nessa abobrinha, né? Ou então vamos tentar temperar essa abobrinha de um jeito diferente. Vamos tentar, e aí tem um negócio que falam que se você tem que experimentar pelo menos de 8 jeitos diferentes esse alimento para falar que você realmente não gosta, né? Olha só. Então, de como essa criatividade faz toda a diferença no sabor mesmo. Não, e por exemplo, eu nunca fui muito fã de chuchu. Tem muita gente que não gosta de chuchu, né? Chuchu meio sem graça, aquele vegetal meio rejeitado e tudo mais. E aí, sempre tinha em casa chuchu refogado e tudo mais, eu achava tão sem graça. E aí a gente resolveu mudar um pouco, fazer um chuchu assado com cominho, cheio de tempero e tudo mais. Incrível! Nossa, eu adorei! É igual tofu, né? Vamos ser bem sinceros. Todo mundo fala, o tofu, tá, mas como? Tofu puro não tem gosto mesmo, né? Não, assim, só gosta de tofu puro quem já aprendeu a fazer tofu de todos os jeitos, passou a amar tofu, assim, venera o tofu, é isso. Eu como tofu puro e tá tudo bem. Sim. Mas que no comecinho, né? E que é isso, é essa transformação, essa evolução. Sim. E até, eu acho que um ponto, Dri, muito legal também de tudo isso, é que as pessoas enxergam muito o vegetarianismo, o veganismo como exclusão da carne, tirar a proteína de origem animal. E, na verdade, o que eu falo para os pacientes é, ao invés de pensar assim, vamos pensar na inclusão de temperos, de sabores, de criatividade, de outros alimentos, de várias proteínas de origem vegetal. Eu acho que esse que é o ponto, que em qualquer fase da vida, seja infância, adolescência, adulta, no esporte, sendo triatleta, é possível ter uma alimentação vegetariana e sem ser saudável, tá com os exames em dia, porque hoje em dia tem muito tabu sobre tudo isso também, né? Sim, com certeza. E eu vejo muito isso, né, dessa parte de incluir novas coisas, e é muito engraçado porque a gente normalmente só pensa em incluir certos tipos de alimentos quando a gente exclui a carne. Então, por exemplo, a gente só pensa em incluir tofu, incluir tempê, por exemplo, quando não tem mais a carne. Sendo que uma pessoa que come carne também pode comer esse tipo de coisa, né?
Eu lembro uma amiga minha veio me pedir dicas de café da manhã, porque ela tinha o plano alimentar da nutricionista, já tinha cansado daquelas comidas, sim. E tinha pedido alguma opção salgada para a nutricionista que não tivesse ovo, porque ela não aguentava mais comer ovo. E a nutricionista falou, não tem. E aí ela falou, o que você come de café da manhã, né? Minha amiga me perguntando. Eu falei, olha, normalmente eu como tofu. Ela, por que eu não posso comer tofu? Eu falei, mas você pode comer tofu. Então é isso, às vezes a gente nem considera algumas coisas. E, na verdade, os alimentos estão aí pra gente considerar sempre, né? Em qualquer situação. Então... Não, e é isso, imagina isso, você ser obrigada a comer ovo todo dia na sua vida, como ia ser uma alimentação zero prazerosa. E que é isso? O alimento, você vai comer o alimento e aí a proteína vai se quebrar em aminoácidos. Quando o seu corpo for absorver, ele não sabe se ele veio do tofu, se veio da carne, se veio do ovo. O ponto é possível ter esses 7 aminoácidos essenciais que a gente não consegue. É isso, tem os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais a gente precisa conseguir através da alimentação. Em um pedaço de carne, a gente já tem esses 7 aminoácidos. Não tem nenhum alimento de origem vegetal que tenha esses 7 aminoácidos. Por isso que é tão importante fazer as combinações, por exemplo, do arroz com feijão. Aí você já consegue esses 7 aminoácidos. E aí você faz essa combinação. Seu corpo digerindo, ele não vai saber, não vai fazer diferença nessa absorção se veio de uma carne ou se veio de um arroz e de feijão. Mas que pro prazer de uma pessoa precisar comer carne todo dia, ou precisar comer o ovo todo dia de manhã. Exato. Né? Que é isso? Sim, meu Deus! E é muito limitante, é você Super. pensar, eu tenho que comer essa mesma coisa todos os dias. Não, existem diversas formas de você conseguir todos os nutrientes que você precisa, mas também conseguir ter uma alimentação prazerosa, né? Idri, e achei muito legal isso que você falou, que foi essa construção aprender a cozinhar. Porque é isso, quando, né, abrem o seu perfil no Instagram e vê você lá fazendo umas receitas maravilhosas, incríveis, fala, nossa, nunca vou conseguir cozinhar assim. Mas de perceber que foi um caminho até chegar nesse resultado, né? Sim. Quando vem a foto do seu prato com vários alimentos, cozinhando de jeitos diferentes, tudo isso foi um caminho você aprender tudo isso. E que aí fazendo um paralelo totalmente do esporte, né? Não é que do dia pra noite você corre uma meia maratona, mas não é que do dia pra noite você consegue fazer um triatlon, por exemplo, né? É tudo uma construção diária. E como foi pra você essa construção? Como foi esse start no esporte, sair do sedentarismo pra, enfim, começar? Porque eu acho que esse que é o ponto, né? Dar esse primeiro passo. Sim. Porque só é possível chegar onde estamos dando esse primeiro passo. Sim, eu acho que a minha construção foi bem tijolinho por tijolinho, aproveitando cada etapa do processo de uma forma muito, assim, não lenta, porque, enfim, era a forma que fazia sentido, mas realmente, assim, tomando cuidado com cada uma das etapas. Porque é isso, eu saí de ser uma pessoa extremamente sedentária para uma pessoa que, hoje em dia, tem um esporte como, assim, ocupando a maior parte do meu tempo. Então, assim, eu era uma pessoa que era aquela pessoa que desincentivava os outros a praticarem atividade física. Então, se algum amigo virava para mim e falava, eu vou na academia, eu falava, não vai, não faz isso, não precisa. Mas você tem certeza que você quer ir? Eu acho que não. E nessa época, era isso, quando você era criança, não praticava nada, não gostava, foi inserido como obrigação quando era pequena. Como que foi isso? Porque, né, parecia que não gostava mesmo, né? Então, eu achei engraçado. Quando eu era criança, eu fazia balé e natação. Tá. E, assim, eu era péssima no balé, pra ser bem sincera. Eu fui ver uns vídeos recentemente, assim, de apresentações, e eu sou uma pessoa meio desengonçada. E eu nunca gostei de dançar. Eu não gosto de dançar. E aí eu fui vendo os vídeos e eu falava assim pra minha mãe, como você me deixava fazer isso? Passar essa vergonha. Ela, mas você gostava tanto.
Eu falei, então tudo bem, né? Se eu gostava, Sim. e aí fazia a natação, mas era isso, era muito também uma questão de obrigação. Tanto que quando veio a primeira oportunidade de deixar de fazer essas atividades físicas, porque, enfim, a escola se tornou integral e tudo mais, eu já deixei pro lado, fazia só educação física na escola, e eu odiava educação física. Porque eu não gostava, não colocava muito esforço naquilo, e eu era, por exemplo, sempre a última a ser escolhida quando montava times na educação física. Eu sempre fui muito pequenininha, nunca tive muita força e tudo mais, então as pessoas não me viam como sendo uma grande conquista ali dentro do time. Então eu era sempre a última a ser escolhida. Eu lembro, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em vôlei. E aí eu sempre tinha que ficar 10 minutos a mais, depois que todo mundo ia embora, depois da aula, para o professor me ensinar a sacar, porque eu não conseguia sacar. Meu Deus, Então, até hoje eu não consigo fazer esportes com bola e em equipe. E é isso, né? Não resumir esporte só nisso. Você se encontrou em 3 esportes diferentes que não tem bolas, não tem equipe e tá tudo bem. Exato. E é isso, até hoje eu não gosto disso. Quando eu faço exercício na academia com bola, né? Com bola com peso, eu falo assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Enfim. E aí eu, nessa época de escola, então era meio isso, educação física ali e tudo mais. E a minha mãe de vez em quando me colocava para fazer umas corridas de rua. Então, acho que quando eu tava ali no final do colegial, eu fiz 2, 3 corridas de rua. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só me falava, vamos, e aí eu ia e começava a correr, mas, enfim, não tinha ideia do que era. E aí eu comecei a ir na academia umas 3 vezes por ano. Eu achei que ia falar uma semana, sim. 3 vezes por ano e eu ia na esteira só. Eu ia só correr na esteira. Mas eu sempre fui uma pessoa muito pequenininha, muito magra. Meus pais eram até um pouco preocupados com a minha magreza. Eu sempre comi super bem, né? Eu não tinha dificuldades em comer, mas eu não conseguia ganhar peso. E eu sempre tive problemas de postura. Então, problemas de coluna, eu tenho muita lordose, muita cifose, um pouquinho de escoliose. E eu comecei a fazer fisioterapia e ela falava que era importante também fortalecer e tudo mais. E Dri, desculpa te cortar rapidinho, mas eu acho que um ponto bem importante, né? Pensando assim em pacientes, em mulheres, esse cenário esporte, que é muito comum, né? Começa criança, às vezes fazendo natação, balé, menina sempre é meio assim, aí depois colegial meio para e vai pra academia pensando 100% na estética. Sim. Mas já que você já era uma menina magra, que meio não tinha essa necessidade de emagrecer, igual que é meio a pressão das meninas, era meio, mas isso não serve pra nada, então, né? Sim. E que por que eu vou ficar perdendo tempo aí? E como, enfim, interessante estar refletindo sobre tudo isso, que aí foi entrando depois como um lugar muito mais lúdico, o esporte na sua vida, né? Sim, exatamente. Porque daí veio essa questão do fortalecimento mesmo, né, Dri, de perceber essa importância de fortalecer. E aí começou a academia pensando nisso, Dri, como foi? Então, eu, na verdade, com a pandemia mudou bastante coisa na minha vida. Eu, enfim, me vi ali dentro de casa com a minha família, e a minha família sempre foi muito ativa. Então, meu pai sempre jogou muito tênis, ele nada também, minha mãe também joga tênis, faz academia e tudo mais, então eles caminham, estão sempre caminhando. Então, enfim, a gente se viu ali dentro de casa e o que vamos fazer agora que, né, não dá para fazer todos esses esportes? E a gente começou a fazer uns treinos de funcional online, né, com as lives que tinha e tudo mais. E o meu irmão com a minha cunhada me chamaram para fazer um treino de funcional. Eu falei, não quero. Eles, não, vamos, vai ser legal, meia horinha. Eu falei, tá bom. Eu fiz e eu adorei. E aí eu falei, quando vocês forem fazer de novo, me chama. E a gente criou uma rotina na minha família que todo dia a gente fazia funcional junto. E que interessante, né? O momento da família, todo mundo se movimentando junto, funcional. E aí você começou a gostar também. E aí eu comecei a gostar muito, muito.
Só que daí eu entendi que eu precisava de algo além do funcional, né? Sim. Eu precisava realmente fazer uma musculação para ganhar massa muscular. Sim. Nesse momento, eu fui também pela primeira vez em uma nutricionista, porque eu já não comia carne há muitos anos, e eu falei, acho que eu preciso dar uma olhada nisso. Sim, sim. E aí ela me falou também que eu precisava ganhar massa e tudo mais. E aí comecei a ir na academia e fui pegando gosto daquilo. E eu acho que principalmente porque eu fui vendo a mudança que eu queria ver no meu corpo. Sim. Então é isso, eu sempre tive isso de ser muito magra, além do ponto. E eu fui vendo, eu ganhando mais forma no corpo e gostando daquilo, gostando do que eu estava vendo no espelho. E me sentindo bem, me sentindo mais disposta, me sentindo mais forte. E fui, enfim, pegando gosto por aquilo. E deixou de ser a menininha pequenininha e de perceber, nossa, se eu quero algo, eu consigo. Sim. Ir lá, fortalecer, fazer o exercício, que é essa lesão muscular, e comer, podendo ter prazer nessa alimentação, podendo ser vegetariana, vegana, e ganhando massa muscular mesmo sem carne, sem proteína animal, né? Exato. E aí eu acabei virando uma pessoa que incentivava os outros a fazerem atividade física. Mudou! Então, sim, mudou completamente. E aí eu comecei a voltar pra corrida, que era uma coisa, né, que eu fazia 3 vezes no ano. Mas comecei a voltar e comecei a pegar mais gosto pela corrida também. Isso foi lá para final de 2022. E aí veio uma grande mudança na minha vida. Eu, nisso, né, super fazendo atividades físicas, musculação e tudo mais, eu sofri um acidente na academia. Não foi na academia? Na academia, nossa, fazendo agachamento no Smith. Eu terminei a minha série do agachamento, fui travar a barra não travou, e eu achei que ela tinha travado, e aí eu fui soltar o peso, e aí a barra foi me esmagando até o chão. Então, realmente esmagou a minha coluna. E aí eu fraturei 2 vértebras, e literalmente esmagadas, e aquilo mexeu muito comigo. Eu passei 4 meses usando um colete, né, ortopédico. O primeiro mês, logicamente, foi o mais chato, mas os primeiros 10 dias. Esse acidente foi no dia 16 de dezembro de 2022. E até o final do ano era sem conseguir levantar da cama sozinha. Eu não podia levantar da cama sozinha também. Então, eu passei de ser uma pessoa com muita autonomia no que eu fazia, né, em relação ao esporte, aos treinos. Então, eu estava me sentindo super bem com aquilo e tudo mais, para ser uma pessoa que não conseguia levantar da cama sozinha. Então, eu tinha sempre que chamar alguém para me levantar da cama e tudo mais. E eu comecei a ver a vida passando e eu não conseguindo mais acompanhar. Então, eu via todas aquelas pessoas que eu tinha incentivado tanto a fazerem esporte, fazendo, e assim, lindo, maravilhoso o que elas estavam fazendo. Eu tentava ter esse pensamento, mas ao mesmo tempo também vinha um pensamento de eu queria muito poder estar fazendo tudo isso. Então foram 4 meses, assim, muito difíceis, mas quando eu me vi nessa situação, eu falei, eu quero sair daqui melhor do que eu entrei. Eu preciso de alguma coisa para me motivar a ficar bem. Eu preciso, não sei, buscar alguma superação, assim, dentro disso. E aí eu resolvi que quando eu melhorasse, eu ia começar a fazer triatlo. Nossa, Adri, não consigo imaginar como foi essa dor física mesmo. E, claro, mental também, de perda dessa autonomia, de ter ficado debilitada. E até compartilhando com você e com as pessoas que estão escutando, eu já operei os meus joelhos. Então, quando você foi contando, eu fui lembrando dessa sensação de eu não consegui precisar pedir ajuda para fazer xixi, assim, né? Não consegui fazer coisas básicas. E de como essa reintrodução da vida mesmo, a gente vai dando valor para pequenas coisas que no dia a dia, sei lá, caminhar para pegar uma água, você não dá tanto nada de valor para isso. E aí você começa a enxergar o seu corpo como algo funcional, de nossa, olha tudo que meu corpo conseguia fazer antes, eu nem dava bola para isso. Nem prestava atenção em nada disso, porque era muito no automático, assim. Eu achei incrível que você falou também que o esporte foi esse guia, né? Essa força para ir
tendo essa evolução e você chegar onde você tá hoje. Sim, e eu acho que isso de pensar nas coisas pequenas fez muito sentido depois, quando, né, eu pude voltar a fazer atividade física também, aproveitar esses pequenos momentos, as pequenas conquistas, na verdade são grandes conquistas, mas eu decidi começar no triatlon e começar, assim, no meu ritmo, né? Aproveitando cada degrau, né, desse caminho e, enfim, aproveitar realmente cada etapa e vendo toda essa evolução, né? Eu não quis atropelar o processo, não quis ir com tudo e tudo mais. Eu falei, não, eu quero começar uma coisa nova, eu não sei se eu gosto disso. Imagina eu começo com tudo, eu compro uma bicicleta caríssima e eu não gosto. Então eu falei, não, eu quero testar, eu quero, né, me permitir ser iniciante e eu quero entender como é que isso funciona. E aí, enfim, eu comprei uma mountain bike na promoção que eu encontrei, comecei a pedalar no parque e eu pedalava 10 quilômetros por dia, aquele era o meu máximo e eu, de forma alguma, vou minimizar isso, porque era o meu máximo naquele momento, né? E, enfim, com certeza foi ter começado daquela forma que fez com que hoje eu conseguisse progredir e evoluir. Sim. E eu lembro de, assim, a cada mês eu ia evoluindo um pouquinho. E eu ia sentindo isso. Então, primeira vez que eu pedalei 20 quilômetros no parque, eu pedalei 30. Aí eu fui pra ciclovia pela primeira vez, que eu morria de medo. Aí eu pedalei 50 quilômetros pela primeira vez. Então, eu fui curtindo cada uma dessas etapas. E é isso, né? Curtir, celebrar e de perceber, nossa, olha como eu tô crescendo, tô evoluindo, mas que tudo isso só foi capaz com o primeiro passo. Sim. Da Adri que fez a aula de funcional com preguiça lá na pandemia. Exato. Ou então da primeira ida no parque e de como muitas vezes, principalmente nas redes sociais, a gente só se compara. É isso, a pessoa só compartilha o resultado. Uhum. O resultado, seja no esporte, seja a receita perfeita, aquele prato lindo, maravilhoso, mas de que para chegar naquilo, teve muita coisa antes. Sim. Anos de treinamento, de esforço, de treinos de preguiça. Porque é isso, né? Uma das coisas que você fala é isso do não romantizar a vida também, né? Sim. Porque é isso de como essa rotina também é importante. Esse dia a dia, que é importante ter essa constância para ir construindo esse tijolo por tijolo. Porque se você quer ter o prédio, você vai ter que... Não adianta você querer ter só o prédio e ficar frustrado o tempo todo, olhando para as pessoas que têm o tal do prédio. E se você não começar e dar esse primeiro passo, é isso. E até vocês que estão escutando a gente, eu acho que ter essa coragem de dar o primeiro passo. Porque sim, dá muito frio na barriga começar, mas é o primeiro passo que fez você estar onde você está hoje. E que hoje talvez isso seja um primeiro passo para daqui 10 anos, né? Sim. Faz sentido tudo isso? Muito. E entender também que o primeiro passo é diferente para cada pessoa. E cada dia vai ser um primeiro passo diferente também. Exato. Né? Cada fase da vida. Sim. E, por exemplo, o que fez sentido para mim foi dar o primeiro passo no triatlo. Mas, tipo, não vai fazer sentido para todo mundo. E eu acho que, né, nessa onda de todo mundo correndo e tudo mais, às vezes as pessoas falam, eu queria muito, né, começar a me exercitar, mas eu não gosto de correr. Então não precisa. Exato, você não precisa correr, você pode fazer outra coisa, você pode achar alguma coisa que você goste de fazer. E pode ser, por exemplo, fazer uma aula de dança. Eu não gosto, esporte com bola, mas uma luta, e eu acho que esse que é o ponto, né, de se permitir experimentar todos os tipos de movimento, entendendo que o esporte pode ser esse lugar de superação, esse lugar de estar com você, com a sua própria cabeça e entendendo os dias bons, os dias ruins, pensamentos bons, pensamentos ruins, sentimentos. Mas é muito importante isso, de dar esse primeiro passo, se desafiando em qualquer pessoa, com qualquer corpo, qualquer idade, em qualquer momento da vida, com qualquer alimentação, seja vegana ou não, é possível. Se você realmente quer,
Mas é importante ter essa constância. E aí vem esse nosso próximo tópico, que é a rotina. Que eu acho muito legal que você compartilha bastante a sua rotina nas redes sociais. E muito importante também que essa rotina encaixe na sua vida e que seja prazerosa também, né? Sim. E aí, sobre esse tópico rotina, Adri? Eu acho que aí a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de rotina é que a rotina é diferente para cada pessoa. Então, assim, eu tenho a minha rotina porque ela é possível para mim. Sim. Mas ela provavelmente não vai ser possível para outras pessoas, porque existem 1001 fatores. Então, é assim, eu consigo praticar muita atividade física, eu consigo ter o meu Instagram, eu consigo, enfim, fazer tudo o que eu faço, porque existem muitas coisas que contribuem com isso. Logicamente, né, para fazer atividade física, existe uma disciplina, existe você gostar daquilo que você está fazendo, e ainda também não adianta você assistir uma coisa que você não gosta, mas existem todos esses outros fatores. Então, é assim, eu trabalho com horários mais flexíveis, eu tenho carro para me deslocar, eu moro com os meus pais, então isso já facilita muito, não tenho filhos, enfim, existem muitas coisas que vão contribuir para que você consiga ter uma rotina. Então, a gente vê muito, né, as rotinas nas redes sociais, e eu sempre deixo isso muito claro. Eu compartilho a minha rotina, mas eu falo, é a minha rotina. A gente nunca pode querer imitar a vida das outras pessoas. A gente pode se inspirar, né, a gente pode levar aquilo como uma influência e querer colocar algumas coisas daquilo na nossa rotina, mas a gente tem que entender que cada um tem uma vida, tem um contexto. Então, acho que quando a gente fala de rotina, primeiro é importante trazer tudo isso. Achei uma contextualização de privilégio que temos muito importante. Sim, e eu acho que, assim, o que faz com que eu consiga seguir toda a minha rotina e tudo mais é que realmente eu gosto de muitas coisas no meu dia. Então, que precisa ser prazerosa, sua rotina. Então, assim, é o que eu falei, a atividade física, pra mim, logicamente, existe uma questão de eu preciso estar lá, porque eu tenho um foco em performance, e eu quero melhorar, e para isso é importante ter uma constância. E, desculpa te cortar, Adri, mas é isso. Percebe que a motivação dentro de você é muito intrínseca? Você tem essa motivação. Sim. Então, que isso faz muita diferença de, eu tô por lá porque eu quero ser igual a blogueira. Tá, você quer ser igual a blogueira, talvez em 2 meses fazendo, você não é intrínseco assim. Então, a motivação, eu falo muito disso com os pacientes, a gente entender a motivação que faz sentido para aquela pessoa, e que para cada pessoa vai ser totalmente diferente, né? Sim. E eu gosto daquilo, então eu falo, é o melhor momento do meu dia. Quando eu tô nadando e a minha cabeça vai embora, assim, é o melhor momento do meu dia. Então, eu gosto daquilo, eu gosto de estar presente naquele momento. E sobre isso que você acabou de falar, né, dessa motivação, é também entender que, né, falando de esporte, às vezes vão ter diferentes esportes, eles vão ter motivações diferentes também. Então, por exemplo, além do triatlo, eu faço yoga e eu faço escalada. A escalada é um hobby. Eu adoro. Eu, assim, não tenho foco em ser a melhor pessoa da escalada, isso que e tudo mais. Não, eu quero ir pra me divertir. Logicamente, eu quero me superar. Sim, né? Eu quero chegar lá e conseguir fazer uma coisa que eu não tinha conseguido fazer da última vez e tudo mais. Eu quero ver essa evolução, porque isso é muito gostoso. Mas é um hobby, é uma coisa tranquila. A yoga, enfim, yoga é uma coisa completamente à parte, porque vem muito mais pra cabeça do que pro corpo. Mas é algo que também, assim, me faz bem, genuinamente bem. Então, é importante pra mim porque eu me sinto bem. E, por exemplo, no ano passado, que eu tinha muita coisa acontecendo na minha rotina, na minha vida e tudo mais, eu não estava conseguindo praticar tanto quanto eu gostaria. Então, uma das minhas metas para esse ano é conseguir praticar mais. Mas eu não coloco, assim, praticar 3, 4 vezes na semana. Praticar mais. Porque, assim, quando o que for possível, né? Eu acho que esse é o ponto de ter essa flexibilidade de entender, qual que vai ser a prioridade nesse momento, o que é possível, o que não é. E achei muito legal isso de, olha a quantidade de tipos de movimento que você incluiu na sua vida de um jeito totalmente prazeroso em momentos diferentes da vida, em momentos diferentes do dia, da rotina, com motivações totalmente diferentes também, né? Sim.
E você ter falado isso de prioridade, muitas pessoas me perguntam, né? Ai, como que você consegue fazer tratatividade e tudo mais? Eu falo, porque eu coloquei isso como sendo uma prioridade pra mim. Porque eu quero que seja uma prioridade pra mim. Sim. Então, é assim, eu às vezes deixo de fazer algumas coisas pra fazer atividade física. Sim. E não é, assim, não é ruim isso, porque é uma prioridade. É prioridade que desde o começo. Exato. Está sendo uma escolha, né, Dri? Exato. Então é isso, é entender também quais são as suas prioridades, né? E é aquela coisa que você falou da motivação intrínseca. É você entender a sua prioridade. Não é a prioridade que te falaram na internet que você tem que ter. É o que você realmente sente como sendo aquilo que você mais precisa naquele momento. Dri, achei muito, muito, muito legal você compartilhar tudo isso. E aí eu acho que esse que é o ponto, né? Essa rotina, tanto do exercício quanto da alimentação, de às vezes já ter esse planejamento. Então, se você acordar e falar, ai, hoje eu estou a fim de fazer o quê? Não. Ou então, hoje eu estou a fim de comer o quê? Aí eu vou no mercado, aí eu vou abrir a geladeira. Não, às vezes já tem coisas pré-preparadas. Eu falo muito disso com os pacientes. Planejamento. Quando você vai sair, às vezes, quando você vai acordar no dia seguinte, você já deixa a sua roupa escolhida. Porque vai ser uma coisa para facilitar o dia seguinte. E que isso pode muito acontecer, né? Na alimentação, de já deixar coisas pré-preparadas. Ou então, no esporte, de já ter a rotina certinha. Mas, claro, nossa, tá, hoje não vai dar. Poder flexibilizar, mas já ter algo mais planejado. Faz sentido? Não, faz sentido principalmente porque eu sou taurina. Eu não entendo nada de signos, mas eu sei que, sendo taurina, eu tenho fome. Então, eu tô sempre fazendo uma refeição pensando na próxima. E eu tô sempre planejando as minhas refeições. Eu já consigo ter esse planejamento e eu sei que ele é importante pra mim. E aí, nessa questão, né, também de deixar as coisas prontas e tudo mais, eu sei que eu tenho alguns dias que são um pouco mais corridos pela manhã, porque eu tenho que encaixar muita coisa ali. Então, por exemplo, o café da manhã eu faço já saindo da natação e indo pra academia. Eu já deixo pronto no dia anterior, porque eu sei que a Adriana das 5 da manhã não vai querer preparar café da manhã. Então, eu já deixo pronto. Mas é isso, assim, funciona pra mim. Eu consigo comer o café da manhã na rua e tudo mais. Tem gente que não consegue, ou, enfim, por realmente, né, ali fatores que não consegue ou simplesmente não gostar, né? Não quero comer essa comida fria aí, tá assim, sabe? Mas, enfim, esse planejamento é realmente muito presente. Mas eu acho que a grande questão, e que eu sempre falo isso no Instagram, quando eu olho o meu prato de almoço, eu sou apaixonada pela minha alimentação. Eu sou apaixonada pelo que eu como, pelos pratos que eu monto. Então, eu como sentindo muito prazer em estar comendo aqui. Então, assim, não é uma coisa que eu coloco uma comida no prato e eu fico, comer isso aqui? Não, eu amo. Eu olho o prato e, assim, eu fico feliz. Eu fico, nossa, como eu estou feliz de comer isso. E eu acho que vem tanto de um lado desse prazer, mas também do saber que aquilo vai me nutrir. Sim, eu ia fazer exatamente esse gancho de como, voltando até pro comecinho da abertura do podcast, de como é isso. A comida é prazer, é muito importante ter esse prazer da rotina, do exercício, do tipo de movimento, da alimentação, das escolhas alimentares, que são escolhas que a gente faz, mas que também ela é essa energia para você conseguir. Depois da natação, ir na academia e realizar o seu sonho de fazer uma prova e depois pegar aquela medalha e falar, olha o que a Adri, agradecer a Adri que começou tudo isso e falar, olha o que eu fui capaz de fazer. Há 2 anos eu estava deitada numa cama, com colete, passando por uma baita dificuldade, olha tudo que eu consegui passar e quem eu sou hoje, que o esporte traz tudo isso a partir do nosso combustível, que é a comida. Suplemento pode ajudar, tudo, mas a base de tudo é a comida. Eu acho que hoje em dia tem muito marketing de suplemento, tudo isso, e que em muitos casos é importante, mas para suplementar. Quando a gente pensa em comida, e que ter essa relação linda, leve, tranquila, prazerosa com a comida é a base para a vida, né? Literalmente, para viver. Sim, e é entendendo o que você gosta, o que
você come e fala, que delícia, nossa, eu adoro isso. E dedicar esse tempo para poder colher tudo isso também, né, Dri? E porque às vezes é um processo, então que nem a gente tava falando, o chuchu que eu não gostava antes, mas eu falei, eu acho que eu quero gostar de chuchu. É um mamão que eu odiava antes e hoje eu amo, porque eu falei, eu quero dar uma nova chance pro mamão. Isso, né? Poder transformar esse mamão, poder transformar o exercício físico. E, Dri, quero muito te agradecer por estar aqui, por toda essa conversa. Eu acho que um recado final, assim, eu acho que tudo o assunto, a gente conversou de vários assuntos, mas acho que a base de tudo, o resumo de tudo é ter coragem para dar esse primeiro passo. Sim. E de entender que a vida é essa transformação. Então, se você que está escutando a gente fala, nossa, fiquei com vontade de me desafiar, aprender a cozinhar, gostar da minha própria comida, sendo vegano, não, fiquei com vontade de me movimentar mais, sendo triatlon, não, sendo escalada, yoga, o que for, o que você falaria para uma pessoa que está escutando a gente para dar esse primeiro passo, assim? Que recado você deixa, assim? Difícil. Mas eu acho que é dar o seu primeiro passo. Então é o que a gente estava conversando, né? Cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem as suas vontades. E é entender o que você mais quer, o que você mais busca, o que faz sentido para valer naquele momento. Então, e é esse primeiro passo que faz sentido para você que pode fazer toda a diferença. Então, eu hoje mesmo estava conversando com a minha prima e ela estava falando, eu tenho faltado muito nas aulas de natação porque eu mudei o horário, tá muito cedo. Eu falei para ela, vai uma vez, dá o primeiro passo porque depois vai funcionar, né? Então, normalmente, muitas coisas são assim, né? Você dá o primeiro passo e você vê como é gostoso, como é bom. Ou às vezes não. Ou às vezes você dá o primeiro passo e fala, não era isso que eu queria. E o não também é um caminho. Não é isso, mas então tá. O que mais eu posso, sim, explorar aqui? Só que você só vai saber se você der este primeiro passo. Então, eu acho que o grande recado final é dê o seu primeiro passo. Dri, queria agradecer muito pela conversa, por contar toda a sua história, super inspiradora mesmo. E aí eu sempre peço para os convidados indicarem um livro. Livro, série, até podcast, algo que... Livro de receita também pode ser. Enfim, qualquer... algo que alguém que escutou e possa... Você gostaria de indicar, tanto relacionado a esporte, ou ao veganismo, ou engenharia, enfim, qualquer versão que faça sentido. Eu vou indicar o livro Como os Edifícios Ficam de Pé. Bom, eu vou fazer a indicação de um livro e um podcast. Um podcast que não existe mais, ele, enfim, continua nas plataformas, mas ele parou de ser gravado. Se chama Vice Food. Tá. E fala sobre alimentação, cadeia alimentar, sobre essa questão de pensar em sistema, traz muitos dados. Foi um pouco engenharia. Ia pensando no sistema, se a gente... E é muito bacana. Foi um podcast que moldou muito a minha forma de pensar. E, inclusive, a grande frase, né, do podcast é a forma como comemos molda o mundo. Tá. Então, enfim, me trouxe muitas reflexões nesse podcast. E o livro vai ser o meu livro preferido, que é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Acho que eu não consigo fazer assim direto um paralelo com alimentação e esporte, mas é um livro que te tira da sua zona de conforto. Acho que tanto pela escrita, porque é uma escrita muito difícil, mas também pelas reflexões que ele traz. E eu acho que né, grande parte de tudo que a gente falou aqui disso de dar o primeiro passo é sair da zona de conforto. Então, esse é um paralelo que eu faço com o livro. E, eu ia falar isso, você falou que eu ia fazer um paralelo, mas sair da zona de conforto, para mim, é o resumo de qualquer esporte e até o resumo de sair da zona de conforto de experimentar, tirar a abobrinha e o chuchu sem graça e transformar em um alimento gostoso. Mas, Dri, obrigada mesmo. Obrigada. E deixa suas redes sociais também. E aí as pessoas te procuram pelo Instagram mesmo, Mandrioca, é isso? Sim, pelo Instagram, Mandrioca_.
Tá, se esse underline não consigo tirar. Que se já digitar mandrioca, já vai acontecer, é mandioca com dri no meio. E aí, principalmente no Instagram, e eu adorar poder conversar com todo mundo em mensagem, porque eu amo conversar com as pessoas. Obrigada, Adri. Muito obrigada. E queria agradecer você também, que ficou escutando a gente até aqui. E a gente se vê de novo no nosso próximo almoço em conjunto, na próxima segunda-feira. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.